Olá, eu sou Rui Diamantino, estamos aqui no canal do Cefas, do Círculo Espírita Francisco de Assis, e temos também este tipo de envio para vocês, que é o nosso comentário, a nossa opinião sobre fatos e circunstâncias sociais do movimento espírita, globais, enfim, tentando aplicar uma ótica espiritista, cristã, kardecista, sobre estes eventos. No nosso caso hoje, nós vamos tratar, claro, da situação que o nosso país está atravessando depois dos resultados das eleições que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva e com a consequente derrota de Jair Bolsonaro. A democracia é assim. Ela é baseada na vontade da maioria. No Brasil, de 50% mais um voto. E o Luiz Inácio Lula da Silva obteve em torno quase de 52% dos votos contra quase 50% dos votos de Jair Bolsonaro. Portanto, ele venceu as eleições. Ocorre que boa parte daqueles que são aderentes ao pensamento bolsonarista estão ainda inconformados com os resultados e, naturalmente, estão reagindo a esta inconformidade de uma maneira inusitada, como nunca antes vista no país. Estamos às voltas, portanto, com pessoas que estão tendo comportamentos muito estranhos, bastante patológicos do ponto de vista da psiquiatria, da psicologia, e junto a este comportamento que podemos chamar de patológico, que espiriticamente podemos dizer que tem uma precedência anímica, pois trata-se de problemas fundamentados nas concepções das próprias pessoas, sem dúvida que podemos aditar um pensamento também espírita de ordem mediúnica. E neste campo da ordem mediúnica podemos pensar nas obsessões coletivas. Kardec considera que as obsessões individuais e as obsessões coletivas, naturalmente, têm a mesma base, o mesmo fundamento, qual seja a intervenção de espíritos que atuam sobre a mente das pessoas e que levam-nas a condutas que são nitidamente de intervenção espiritual. O que podemos, então, entender sobre esta conduta de boa parte dos brasileiros à frente dos quartéis, à frente das estradas, enfim, todo este movimento que as mídias, principalmente aquelas não oficiais, aquelas que não são do blockbuster das mídias sociais, encontramos essas informações no YouTube principalmente, propaladas tanto por pessoas ditas de esquerda, como de centro, como de direita, como de extrema-direita, nesse caso da extrema-direita sendo mostrada como uma virtude na defesa do país contra o que eles chamam de comunismo, mas, enfim, estão aí à mostra todos esses exemplos de atitudes que, junto ao elemento psiquiátrico, psicológico, podemos dizer patológico ou psicopatológico, também não deixa de ter a sua esteira, não deixa de ter o seu aspecto, o seu lado que podemos chamar de espiritual. E é aqui que nos interessa também entender que esta situação é uma espécie de uma síndrome, ou seja, a síndrome é uma coleção de sintomas que se juntam uns aos outros, se sobrepõem às vezes uns aos outros para apresentar-se na forma do comportamento. Vemos, portanto, que aqui do ponto de vista nosso como espíritas está havendo uma síndrome entre aspectos que são anímicos, ou seja, os aspectos que fazem parte das personalidades das pessoas, com suas convicções, com seus valores, com seus posicionamentos, com suas crenças, ao lado de este tipo de conduta, este tipo de pensamento, este tipo de atitude, dar vez à intervenção de espíritos malfazejos. E é isso que Kardec nos coloca no capítulo das obsessões coletivas. Temos aqui dois trechos que vamos mostrar sobre o pensamento de Kardec acerca do problema, uma que está na Revista Espírita de 1862 e outra que está na Revista Espírita de 1863. Vamos então ver como é que Kardec aprecia esta questão da obsessão coletiva, que é aqui a hipótese, é a proposta que estamos levando para entender este movimento que também podemos dizer é despropositado, é quase enlouquecido das pessoas que estão neste dito movimento. Temos, portanto, uma parte que é anímica, ou seja, que são fundamentos da própria pessoa, dando vez à intervenção de espíritos malévolos, espíritos bulhentos, espíritos brincalhões, que estão e podem estar se divertindo com uma coisa que para essas pessoas é séria. Não estamos dizendo que não, mas que, naturalmente, por fugir daquilo que é a lógica dos fatos, das evidências dos fatos, levam-nas a uma atitude um tanto quanto inusitada. Vamos então ver o que é que Kardec pensa a este respeito. Vamos lá. Aqui, portanto, em um dos artigos que consta da Revista Espírita de 1862, vemos Kardec dizer: resta-nos falar da obsessão coletiva ou epidêmica, e em particular
da obsessão coletiva ou epidêmica de Morzini. Na Revista Espírita de 1863, ele vai trazer, portanto, artigos falando sobre essa obsessão espírita e coletiva de Morzini, e vamos trazer aqui adiante 2 trechos para que possamos entender do que Kardec está falando. Mas isto exige considerações de certa extensão para mostrar pelos fatos sua similitude com as obsessões individuais. Então, o que vemos aqui? Kardec mostrar que nas obsessões coletivas há princípios bem similares com as obsessões individuais. E a prova disto nós as encontramos em nossas próprias observações e nas que são consignadas nos relatórios dos médicos. Isto porque, na obsessão coletiva de Morzini, os médicos fazem uma série de relatórios apontando origens esteropatas para aquela situação vivida nesta localidade francesa. Além disso, resta-nos examinar o efeito dos meios empregados e, em seguida, a ação do exorcismo e as condições nas quais este pode ser eficaz ou nulo. Kardec, particularmente, não acredita em exorcismos, ou seja, nos rituais, no uso de símbolos, de signos, de objetos. Para ele, o que se pode chamar de exorcismo, espiriticamente falando, é termos alguém com autoridade moral e espiritual e ajuda dos espíritos também, de alta qualidade espiritual e moral, para atenuar a obsessão ou poder retirá-la. O elemento máximo dessa demonstração nós encontramos em Jesus, na sua relação, no seu diálogo, podemos assim dizer, com o obsidiado de Gerasa, com aqueles que eram um grupo de 100 espíritos, ou seja, legião. Aliás, legião não são 100, legião romana em torno de 500. Mas a gente vai ver então que Kardec acredita muito mais na atuação da autoridade moral de quem está se comunicando com o espírito, quem está tentando ajudar o obsedado, e o apoio e o amparo dos bons espíritos, que também exercerão autoridade moral e magnética sobre a entidade malévola. A amplitude desta segunda parte obriga-nos a fazê-lo objeto de um artigo especial a ser publicado no próximo número, que será na Revista Espírita de 1863, que vai tratar da obsessão coletiva de Morzini. Então, podemos observar que o nosso codificador, ele aborda a obsessão coletiva, contempla a obsessão coletiva como sendo atuação em grupo de espíritos que pervadem o pensamento das pessoas, que tomam conta de suas mentes e que pode agir coletivamente. Isto pode nos ajudar a entender também, além, repetimos, dos fatos psicopatológicos de cada pessoa, a atuação do mundo espiritual. Porque onde há fragilidade mental, e é o caso das patologias, das doenças mentais, que há a fragilização do campo do pensamento da pessoa, do campo emocional, podemos pensar que também haverão sempre espíritos dispostos a ou se vingarem da pessoa, quando tem um caso pessoal com essa pessoa, para promoverem vinganças, ou então de espíritos bulhentos que simplesmente querem se divertir, causando mal às pessoas, que é o caso das obsessões mais simples. Espíritos que não têm profundas ligações com a pessoa, que se distraem em perturbá-las. E no caso das obsessões mais profundas, daquelas obsessões que saem do simples para caminhar para a fascinação ou subjugação, são obsessões mais intensas, são obsessões mais densas, mais complexas, que comumente comportam ações de espíritos que visam a proceder a vinganças pessoais. Então, podemos pensar que nesta coletividade de pessoas que estão aí neste dito movimento em favor da pátria, muitas delas, se não todos, podem estar movidos no mínimo por obsessões simples, se não por fascinação, em alguns casos, porque são verdadeiramente estranhos, não são movimentos, não são condutas esperadas de pessoas, estão tomadas praticamente pelo que Kardec chama de subjugação moral ou de possessão. Não se trata aqui de demonizar ninguém, não é disso que estamos falando. Estamos utilizando o aporte espírita para analisar um fenômeno social que atualmente estamos vivendo no país. Mas agora vamos ver 2 trechos de Kardec sobre a questão de Morzini e vamos ver o que é que ele nos fala então sobre a obsessão coletiva. Vamos até lá? Está aqui. Ora, constatando a analogia dos fenômenos de Morzini com aqueles que diariamente a mediunidade põe aos nossos olhos, que nos parece evidente a participação dos espíritos malfazejos naquela circunstância, na circunstância de Morzini, onde houve uma obsessão coletiva. E não será menos para quantos tiverem meditado sobre os numerosos casos isolados relatados na Revista Espírita. A única diferença está no caráter epidêmico da afecção, ou seja, da atuação obsessiva, que parte de uma posição individual para uma condição mais coletiva. Mas a história registra alguns fatos semelhantes, entre os quais figuram o das religiosas de Lodum,
dos convulsionários Samedar, dos calvinistas da Cevanes e dos processos do tempo do Cristo. Então, vemos aí que Kardec lança os seus olhos sobre um fenômeno que não é só daquele momento, não é só daquele tempo. Sempre existiu. O problema é a extensão, o problema é o tamanho com que esta epidemia obsessiva toma conta de uma população. E no nosso caso, aqui no Brasil, estamos vendo uma vasta porção da população que está aí atuando de uma forma bastante estranha, de uma forma que às vezes indicam, penso aqui, me permitam, ou uma condição de subjugação moral ou de uma profunda fascinação e, claro, também com algumas obsessões mais simples. Então, na revista de 1863, Kardec nos coloca este elemento vivido em Morzine, de uma obsessão coletiva, e, claro, ele publica alguns artigos sobre o tema, mostrando a importância de considerarmos estas situações. Mais adiante, ele diz: voltemos aos processos de Morzine. Aquilo que um espírito pode fazer a um indivíduo, vários espíritos o podem sobre diversos, simultaneamente, a dar à obsessão caráter epidêmico. Uma nuvem de espíritos maus pode invadir uma localidade e aí se manifestar de várias maneiras. Foi uma epidemia de tal gênero que transtornou a Judéia ao tempo do Cristo, e, em nossa opinião, é de uma epidemia semelhante que padece Morzine. Portanto, na continuidade do seu artigo, Kardec nos mostra a questão que está implícita nessa obsessão coletiva de Morzine e que nós propomos trazer também para os nossos dias. Ou seja, ele nos coloca que no tempo do Cristo as coisas não foram tão belas e tão floridas assim, que a presença do próprio Cristo ocasionou uma reação imensa de espíritos obsessores que foram atiçados pelas levas do mal e que vieram se confrontar com ele. E claro, isto é muito claro nas muitas circunstâncias que Jesus viveu e, obviamente, no episódio final que levou à sua crucificação. Foi ali um evento de confronto entre a luz, a compaixão de Cristo e toda aquela caterva do mal que passou por Pilatos e, obviamente, pelo Sinédrio. Nós vemos então que essas obsessões coletivas elas são disparadas por elementos espirituais de um momento. E, obviamente, que quando as pessoas deixam de ver uma liderança de qualquer natureza, e no caso que estamos considerando uma liderança política como um novo Messias, como um iluminado, como uma pessoa que vai salvar as pessoas e o país, e colocam-no em uma espécie de um altar, de um nicho sagrado, e quando veem o fracasso dessa condição, elas tendem a ficar absolutamente perdidas, e neste momento, nesta queda da qualidade da razão, é que os espíritos obsessores atuam e causam balbúrdias, inspiram atitudes que são muito estranhas. Vemos aqui, portanto, a possibilidade de aplicar a hipótese da obsessão coletiva de Kardec. A relação com a realidade é algo que Kardec sempre colocou para nós como uma necessidade, como uma demanda. Sem esta relação com a realidade, nós realmente podemos acabar sendo presas de espíritos malfazejos e também presas das nossas próprias questões individuais. Temos aqui, nesta proposta de opinião, nesta proposta de visão social, esse momento de relação com o nosso querido Allan Kardec, com suas ideias e hipóteses acerca da obsessão coletiva aplicada à nossa realidade atual. Paz e bem para todos nós, que Jesus nos abençoe e que nós possamos, portanto, pensar nessas hipóteses kardecistas acerca da nossa realidade social.